Olá, boa tarde. Hoje nós falaremos sobre o que é o totalitarismo e o que é o nazismo. E para ficar bem organizadinho, nós separaremos em alguns tópicos. O que é o totalitarismo, características do regime totalitário, o nascimento do nazismo, o regime nazista, os riscos do nazismo para a atualidade e por fim uma conclusão. Bom, primeiramente, o que é o totalitarismo? Primeiro precisamos entender que diferentes países, diferentes estados têm diferentes formas de governar, dependendo da quantidade de pessoas, ou da pessoa, ou da função da pessoa. Então, em alguns regimes, muitas pessoas governam, em alguns, uma pessoa governa, em alguns governam de forma um pouco mais livre, de outras mais dedo na cara, podemos dizer assim. O totalitarismo é um regime político autoritário, onde o Estado concentra todo o poder nas mãos de um único líder ou um partido, controlando todos os aspectos da vida pública e privada. Nesse sistema, liberdades civis são suprimidas, a imprensa é censurada e a oposição política é completamente eliminada. O Estado usa a propaganda, a vigilância e o medo para manter o controle da sociedade. Então, imagine viver em um país onde tudo que você diz, lê ou assiste é controlado pelo governo. E criticar o presidente pode te levar à prisão. Bom, esse é um típico cenário de um regime totalitário. Mas quais são as principais características do regime totalitário? Bom, primeiramente, poder centralizado e autoritarismo. Todo o poder em um regime totalitário se concentra nas mãos de um único líder. Esse líder manda e desmanda em tudo. Então não há divisão de poderes, como executivo, legislativo, judiciário. É ele que faz tudo. E o líder atua como uma figura quase divina, messiânica. Partido único. Apenas um partido político é permitido. Ele representa o Estado e é a ideologia oficial. Qualquer outro partido ou movimento político é banido e perseguido. Na União Soviética, por exemplo, só o Partido Comunista era legal. Na Alemanha nazista, só o Partido Nazista. Controle da mídia e propaganda. O governo controla livre e totalmente a informação. Em jornais, rádio, cinema e até na educação. Então, tudo que favorece a eles permanece e tudo que prejudica é tirado. E a propaganda é usada para exaltar o líder, reforçar a ideologia oficial ou criar inimigos comuns. Repressão e uso da força. É muito comum a criação de polícia secreta, campos de prisioneiros e até estruturas de vigilância para eliminar opositores. Qualquer crítica ao governo é considerada traição. Um exemplo é a Gestapo, que é a polícia secreta nazista, e a KGB, que era a polícia política soviética. Eles espionavam, torturavam e eliminavam qualquer inimigo do regime. Nacionalismo extremo. A nação é exaltada acima de tudo e os interesses do país justificam qualquer ação, até a guerra. Isso geralmente vem acompanhado de racismo ou xenofobia, com a exclusão ou eliminação de inimigos internos. Economia controlada ou direcionada pelo Estado. Embora nem todo regime totalitário seja socialista, todos controlam a economia de forma a reforçar o poder do Estado. Empresas privadas podem existir, mas são fortemente supervisionadas ou subordinadas ao governo. O que são os regimes totalitários? Vamos falar de um dos principais exemplos, quando se fala de regimes totalitários. Quem nunca ouviu o termo nazismo? Ou pessoas chamando as outras, ei, sua nazista? E aí, às vezes, a pessoa até tem uma noção sobre o que é, mas não sabe direito o que é, ou simplesmente não faz ideia. Só escutou o nome e acha que é uma coisa ruim, porque é utilizada para ofender as pessoas. Mas agora você vai entender o que é ser nazista. Como nasceu o nazismo? O nazismo nasceu na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, em meio a uma crise econômica, social e política enorme. O Tratado de Versalhes humilhou a Alemanha e a população buscava alguém que prometesse recuperar a grandeza do país. Adolf Hitler e o Partido Nazista então surgem. Eles souberam explorar esse desespero com discursos de ódio, nacionalismo e antissemitismo. E o povo se solidarizou com os discursos dele, até que em 1933 ele se tornou chanceler e tomou o poder da Alemanha. O que foi o regime nazista? O regime nazista foi um exemplo clássico de totalitarismo. Entre suas principais ações estão a supressão das liberdades civis, a censura, a perseguição de judeus, comunistas, homossexuais, ciganos e outros grupos, criação de campos de concentração e extermínio como Auschwitz, controle total da educação, cultura e imprensa e o uso da Gestapo, como eu falei anteriormente, foi a polícia secreta da Alemanha. Foi usada para espionar e eliminar qualquer opositor. Então, se você vê alguém ser chamado de nazista ou se chama alguém de nazista, tenha a noção de que essas são as características do nazismo. E se você fala que alguém é nazista, você fala que essa pessoa apoia essas causas.
riscos para a atualidade. Embora o nazismo tenha sido derrotado em 1945, ele deixou certo legado, o neonazismo, que consiste basicamente num nazismo novo, já que o normal foi derrotado. A sua base e ideologia são as mesmas. O nome só foi dado porque o nazismo normal foi derrotado e porque no neonazismo houve a expansão do nazismo para o resto do mundo, principalmente na América do Norte, sendo que o nazismo foi só na Europa. Concluímos então que o totalitarismo representa uma ameaça constante à liberdade e aos direitos humanos. Estudar regimes como o nazismo é fundamental para entender como a manipulação política, o medo e o autoritarismo podem destruir a sociedade. A melhor forma de evitar que isso se repita é manter a memória histórica viva, valorizar a democracia e combater o discurso de ódio e intolerância desde cedo.